Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus, a todos que não cumprimentei antes, que o Senhor Jesus o abençoe. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui. Estou animado que hoje nós vamos voltar a estudar Hebreus. Então, estou animado demais. Queria que esse momento chegasse logo. Então, somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9. Nós vamos estudar os primeiros 15 versículos hoje, com a graça de Deus. Teremos Hebreus 9, de 1 a 15. Quero lembrá-los que no nosso estudo da carta de Hebreus, o nosso versículo-chave é Hebreus 11, 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? No nosso último estudo, nós aprendemos que as promessas dessa nova aliança que nós temos em Jesus Cristo é maior do que as antigas, né? As promessas da aliança antiga, que era baseada nos mandamentos, na lei de Moisés. Então, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe uma aliança superior e promessas superiores. Mas essa noite, no capítulo 9, nós vamos aprender sobre a superioridade do tabernáculo, de onde Jesus Cristo ministra como sumo sacerdote. Nós sabemos que o tema dessa carta é Jesus, né? O nosso sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote. E essa noite nós vamos ver, o autor ele faz questão de esclarecer que o tabernáculo, né, o templo, o santuário de onde Jesus ministra hoje é superior do que aquele em que os sumos sacerdotes da, do Antigo Testamento trabalhavam, né? Eles faziam seus sacrifícios, as suas ofertas, seu trabalho ministerial, né? Então, isso tudo que nós temos visto, vale a pena lembrá-los, é para ele convencer os leitores dessa carta que estavam abalados, estavam sendo perseguidos por causa da sua fé em Jesus, né? Eles estavam sendo obrigados a voltar à sua antiga fé no judaísmo, né? Então, o autor ele coloca todos esses pontos importantes, falando tudo quanto nós temos de superior em Jesus e que não vale a pena abrir mão, amém? Não vale a pena abrir mão de Jesus, seja qual for a pressão, né? Eles talvez se sentissem, né, assim, pensassem que, não, olha, tudo bem de ter Jesus e ainda assim, né, continuar indo lá, né, na sinagoga e fazer as práticas, os rituais antigos, será que tudo bem, né? Mas o autor fala, não, não é tudo bem, porque tudo isso, né, isso diz respeito à nossa nova natureza, né? Nós temos uma nova natureza agora em Cristo Jesus, e essa nova natureza tem novos hábitos, uma nova mentalidade, né? Nós vivemos agora nessa nova aliança, não mais na antiga, né? Não nos cabe mais, né? Nós não temos mais lugar, né, na antiga aliança, não dá mais, é o que o autor agora está insistindo. E para nós é muito maravilhoso, né, saber que quando você conhece Jesus, quando você conhece o autor da vida, né, o Deus que te deu a vida, o Deus que te criou, o Deus que te salvou, que te redimiu, que te comprou com o seu próprio sangue, não há mais nada que você queira, você precise ou que você queira. Você já tem tudo que você precisa, né? As pessoas podem falar, mas a pressão é tão grande. Talvez eu tenha que transigir um pouquinho, negociar um pouquinho. Não, nós não temos que transigir, não temos que negociar. Nós sabemos que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, não é, irmãos? Nós não temos que abrir mão dos nossos padrões, aquilo que nós cremos, aquilo que a palavra nos diz, das promessas que nós temos no Senhor. Não dá para abrir mão de nada disso, meus irmãos. Graças a Deus, porque tudo que nós temos em Cristo é superior a qualquer outra coisa. Você crê nisso? Amém. Fico feliz porque você crê nisso. Então, nós vamos ver um pouquinho mais dessa carta fascinante, que é a carta de Hebreus essa noite. Então, falando agora do tabernáculo celestial como superior ao tabernáculo terreno, tá bom? E
Eu quero ler Hebreus 9, de 1 a 15 e orar com vocês. Vamos lá, Hebreus 9, de 1 a 15. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, e com sua sombra cobriu a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Ela fala por si só e ela é capaz, Senhor Deus, de converter, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma a Ti. Eu oro que essa noite, Senhor, tenha plena liberdade com o Teu Santo Espírito, Senhor, de constranger nossos corações, Senhor, com o Teu amor leal. Eu oro que a Tua palavra, Senhor, como esse martelo que esmiuça a penha, venha moldar nossos corações, Senhor. Venha, Senhor, nos lapidar um pouco mais, Senhor Deus, na nossa fé, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, não como quem ouviu de Cristo, Senhor, mas como os que estiveram com Cristo, Senhor, e desejam permanecer com Cristo, Senhor. Nós oramos em fé e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. É uma passagem incrível, né? O tema da passagem é um tabernáculo superior. Um tabernáculo superior. Bom, a gente sabe que o tabernáculo lá do Antigo Testamento, da época de Moisés, né, quando Deus deu a lei, quando Deus deu todos os rituais que deveriam ser cumpridos,
foi Deus que deu. Então, estava tudo certo porque foi Deus que deu. Mas tudo isso servia apenas como uma preparação para aquilo que estava por vir. Tudo que Deus, todo o modelo do tabernáculo, né, dos utensílios que Deus tinha dado para Moisés e capacitou lá, né, os homens, né, especificou o modo, as medidas, como deveria ser feito, mas não era o real. Isso tudo era só um símbolo, tudo isso era uma maquete, era apenas um modelo, né? Uma réplica do real. E essa é a grande diferença aqui. É disso que o autor vai falar. Existiu o modelo terreno e existe o tabernáculo real. E esse está no céu. Esse é celestial. Ele não é terreno. Esse não é temporário. Ele é eterno. Então ele vai mostrar para nós, né, na passagem de hoje, a superioridade desse tabernáculo celestial. Muito bem. Olhando o tabernáculo da época de Moisés, eu quero falar para vocês algumas medidas. Imagina uma tenda, tá bom? De 15 metros de comprimento, 15 metros de comprimento, sendo dividido em duas salas, né? Em dois espaços. O primeiro espaço de 10 metros por 5 metros e o segundo espaço de 5 por 5. Então, formava os 15, né, com 5 de largura e 5 de altura. Essa era uma tenda. Esse era o tabernáculo. Era o lugar estabelecido por Deus para, vamos dizer, essa palavra tabernáculo era o lugar onde Deus habitava, era o lugar onde o sumo sacerdote poderia fazer sacrifícios em favor do povo, era o lugar onde eles poderiam ter esse contato com Deus. Deus estabeleceu dessa forma. É claro que Deus ele não está limitado a 4 paredes, ele não está limitado a tendas, né? A terra é o estrado dos pés dele, ele é infinito. Mas Deus estabeleceu dessa forma. E quando você olha toda a figura e todos os detalhes e todos os rituais, você vê que, meu Deus, como é complicado adorar a Deus, como era difícil agradar a Deus. Mas tudo isso era uma lição que Deus estava nos dando, de quão distante o homem estava de Deus, o quão distante os nossos pecados nos levaram para longe de Deus. E eu espero que você entenda isso nessa figura e você possa se regozijar quando Deus ele soluciona tudo isso enviando Jesus Cristo em nosso favor. Mas olha só, então imagina essa tenda, tá bom? Esse tabernáculo, eu acho que eu trouxe só para vocês terem uma noção. É claro que tinha figuras muito melhores, mas essa foi essas foram as que eu achei. Então, vamos aproveitá-las ao máximo. Se você reparar aí, olha, tem aquele retângulo, né? Esse retângulo aí que está escrito embaixo, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo era o lugar de 10 por 5, tá? Era a primeira parte do tabernáculo. E o segundo lugar, o santo dos santos, era a parte menor, era a segunda parte era o santo dos santos, era o lugar onde ficava a arca da aliança, que significava a presença de Deus, tá? Então, deixa eu ver se eu posso explicar um pouquinho melhor para você. Há uma figura, eu acho que tem aí, que eu descrevo exatamente a ordem que você encontra. Você, começando de lá, você está vendo o altar, você está vendo o local para se lavar. Aquele altar vermelho é onde os sacrifícios eram queimados, tá? Os bichinhos eram mortos e ali eles eram queimados. E ali as pessoas levavam, né, os seus animais, né, seja por uma oferta de agradecimento, ou seja por um pecado, ou seja, era ali que os animais eram queimados pelo sacerdote.
e ele tinha que ir lá se lavar, tinha todo o ritual cerimonial que tinha que ser cumprido à risca, ali naquele círculo azul, que ele tinha que se lavar ali, para poder entrar no tabernáculo, para entrar no lugar santo, que era onde estavam o quê? O candelabro de ouro, né? Aí também se encontravam os pães da presença, e ali, já em direção ao Santo dos Santos, o incensário, né? O altar do incenso. E aí era dividido por um véu. Aquele pontilhado é um véu, mas era um véu muito grosso. Um véu que era preciso 2 bois puxando em direção oposta para rasgar esse véu. E era esse véu que cobria, o que impedia o acesso de qualquer um e de qualquer sacerdote ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que significava o trono de Deus. Então, a Arca da Aliança significava a presença de Deus e ficava sozinha no Santo dos Santos, lugar santíssimo. Era o lugar mais separado do tabernáculo. E aí só ficava a Arca da Aliança, e a gente vai ver os detalhes aqui nesse texto. E nesse Santo dos Santos, vocês sabem, né? O texto vai falar que só o sumo sacerdote tinha acesso uma vez no ano, não podia ser outro dia, tinha que ser no dia da expiação, que ele tinha que sacrificar lá fora o animal e trazer ali o sangue para borrifar em cima da arca, tá? Bom, isso daí são os utensílios e a disposição do tabernáculo terreno. Tem uma outra foto que é até melhor. Vamos ver. Próximo slide, por favor. Tá, eu acho que eu pulei. Tudo bem. Mas a gente já chega aí. A gente vai falar de novo aí, tá? Mas o ponto, irmãos, como o autor tem que convencer esses irmãos a abrir mão desse sistema religioso antigo, ele precisa mostrar para eles o porquê que essas coisas se tornaram antiquadas e ultrapassadas. Então, ele vai dar 5 pontos, né? É o que vocês vão prestar atenção hoje. 5 pontos, mostrando quanto o tabernáculo terreno ele é inferior ao celestial. E depois ele vai dar 5 pontos, mostrando por que o tabernáculo celestial é melhor do que o terreno. Amém? Então, esse é nossa passagem de hoje. Vamos ver primeiro os 5 pontos que mostram por que o tabernáculo terreno ele é inferior. Primeiro, ele era um santuário, como a palavra diz, terreno. Isso quer dizer temporário, isso quer dizer que não está destinado a durar muito tempo. Hebreus 9, versículo 1 diz: ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Esse tabernáculo ele era terreno. Ele perde em comparação ao celestial. E diz aqui que essa primeira aliança, ela tinha regras, inclusive, para adoração. Lembra quando Jesus encontra a samaritana, lá em João capítulo 4, e ele fala para ela fala, os judeus falam que tem que adorar lá, a gente acha que tem que adorar aqui. E Jesus fala para ela, olha, moça, vai chegar o tempo e já chegou que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é o lugar que vai determinar a verdadeira adoração a Deus, é o coração, é a entrega ao Senhor, é a fé. Mas a primeira aliança, isso era impossível. A primeira aliança estava condicionada a um lugar específico. E isso torna tudo muito limitado, né, e inferior. Então, tudo do santuário terreno era terreno. Foi comprado com material terreno, construído com material terreno e por mãos humanas. Né? Ponto. Totalmente terreno. E haviam algumas deficiências por essa razão. Primeiro, precisava de manutenção. Segundo, era geograficamente limitado. Né? A presença de Deus estava para o povo ali
apenas aonde o tabernáculo era montado, precisava ser desmontado e remontado, e pertencia somente à nação de Israel e não ao mundo todo. Então, muitas limitações, né? O fato de ser terreno implicava, de imediato, muitas limitações. Segundo ponto, era um tipo de algo maior, versículos de 2 a 5. Vamos ver o versículo 2. Então, todo esse tabernáculo terreno era um tipo, era uma figura de algo maior. O versículo 2 fala que foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Então, se vocês olharem o próximo slide, eu acho que dá para mostrar isso. Aí você pode ver, agora entrando, né, pela direita, da direita para a esquerda, você vê o altar dos holocaustos, a bacia da purificação e o primeiro véu que dava acesso ao lugar santo. Ali estava a mesa dos pães da preposição, da presença, o candelabro, que era essa menora, e na frente do segundo véu, o altar de incenso. E atrás desse segundo véu, somente a Arca da Aliança, e ali seria o lugar santíssimo, o santo lugar. Cada utensílio do templo tem um significado espiritual, né? Cada utensílio tem o seu significado. Eu posso falar algumas coisas a respeito, né? Não vamos fazer o estudo em cima do significado desses utensílios, porque o principal é que tudo isso era apenas um símbolo do que estava por vir, tá? Todos esses utensílios são símbolos daquilo que se realizou em Jesus Cristo. Amém? Então, eu vou falar rapidamente do lugar santo. Aqui o versículo 2 fala que estava o candelabro, né? Pode deixar até a foto para o pessoal ver. O candelabro, a mesa e os pães da presença. O candelabro era essa lâmpada, né, com 7 pavios, né, no óleo, e eles eram a única luz que provia para todo lugar, né? Era a única luz do lugar santo, era a luz que vinha dessa menora, que eram 7 pavios ali, ó, candelabro de ouro. O altar, a mesa dos pães da proposição, haviam 12 pães que os sacerdotes tinham que colocar no começo da semana e substituí-los no final da semana. Eles tinham que comer, né, dentro do santuário, não podia comer esses pães fora. E era 12 porque representavam as tribos de Israel e era uma lembrança para o povo de que Deus era aquele que sustentava o povo. Então, é interessante que cada símbolo tem um significado muito específico e muito importante, né? O povo não podia esquecer que Deus era o seu sustentador, né? A gente precisa lembrar disso, né? Quem me sustenta é o Senhor, né? Isso não pode ter dúvida, né? As 7 lâmpadas do candelabro pode significar os 7 espíritos de Deus, o espírito cético, vamos dizer, o espírito cético de Deus, de conhecimento, sabedoria e entendimento. E também nos lembra, né, que Israel deveria ser uma luz para o mundo, né? E que Jesus é a luz que veio ao mundo e ilumina todo homem, né? E que nós, os cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, né? Então, tudo isso significa bastante coisa para nós também. Então, os pães da presença, o candelabro e ali o altar do incenso, que era onde ele tinha, o sacerdote tinha que acender o incenso, né? E as brasas desse incensário era o que ele levava para dentro do Santo dos Santos no dia da expiação, tá bom? Então, rapidamente é isso daí, os itens, os poucos itens, as poucas mobílias do tabernáculo terreno. Versículo 3, por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, como a gente falou, que é onde estava a arca, né? Acho que tem uma foto da arca, mas mais ou menos isso daí alguém fez, né? A gente não viu a arca
verdadeira, isso aí é uma foto, né? Existem muitas lojas, né, que vende para judeus, né, os itens, todas essas mobílias do tabernáculo terreno. É interessante olhar isso. E aí é uma delas, né? E aí eles pegaram as especificações bíblicas para reconstruir, claro. E é interessante, porque essa Arca da Aliança, ela significava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali, o trono de Deus estava ali. E diz aqui no versículo 4 o seguinte: onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Tudo isso que estava dentro da arca, coberta por essa tampa que se chama propiciatório, era o que era a única coisa que tinha dentro da arca, né? O maná, vamos começar pelo maná, né? O maná que o povo murmurou, né? Que o povo reclamou. A vara de Arão, que representa a rebelião do povo. E as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos que foram quebrados pelo povo. Então, tudo que estava dentro dessa arca era algo que lembrava da infidelidade do povo, do fracasso do povo, tudo que não presta do povo, tudo que agredia a Deus estava ali dentro, né? Tudo que não presta, vamos dizer assim, em relação ao povo estava ali dentro da arca e era coberto por essa tampa. E essa tampa, né, vamos dizer que era a parte mais importante da arca. Por quê? Porque ela cobria tudo que estava podre dentro. Ela que cobria tudo que não prestava que estava dentro da arca. E é por isso que ela se chama propiciatório, porque a propiciação é essa cobertura, né? O sangue dos animais no Antigo Testamento, eles serviam para cobrir, né, ou para apaziguar temporariamente a ira de Deus. Então ele era como se cobrisse os pecados do povo, né? Mas eles não tinham o poder de remover o pecado do povo. Somente quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado, foi que o seu sangue removeu da presença de Deus totalmente os nossos pecados. Então, a gente vai falar disso mais para frente, né? Não há comparação do sangue de animais com o sangue de Cristo, né? Então, Jesus ele é verdadeiramente a nossa propiciação, porque ele não só cobriu os nossos pecados, mas ele removeu os nossos pecados. Então, longe quanto dista o Ocidente do Ocidente, ele afastou de nós para sempre os nossos pecados. Amém? Glória a Deus, não é? Bom, então essa era a arca, algumas medidas da arca, se você tem curiosidade, é o seguinte. Essa arca media 1,65 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. E no alto era totalmente coberta de ouro puro, né? Ela era feita de ouro puro, e o propiciatório, que era a tampa dela, ela tinha esses dois querubins, né, com as asas, né, tocando uma outra, cobrindo totalmente a tampa dessa arca. E é interessante que no dia da expiação, uma vez no ano, que o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal em favor do perdão de Deus pelos pecados do povo, é interessante porque mostrava muito claramente que Deus ele não estava olhando para o que estava dentro da arca, mas sim para o sangue, né, que foi aspergido sobre a arca da presença. Então, é maravilhoso. É maravilhoso porque nos lembra que Deus, quando olha para nós, ele não nos vê como pecadores que somos, né? Quando Deus hoje olha para nós, o que ele vê, irmãos? Ele vê o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É isso que ele vê, né?
Então, louvado seja Jesus por isso. Versículo 5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que sua sombra cobriam a tampa da arca, e a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Bom, isso foi falado porque é muito importante a gente saber que todas essas coisas têm um significado muito importante. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, Jesus é a propiciação, é a cobertura, e não só o que cobre, mas o que remove, o que tira, o que lança fora os pecados do mundo. Jesus na cruz, ele morreu pelos meus pecados, os seus pecados, do passado, do presente e do futuro, mas não somente nossos, mas também de todo o mundo, do mundo inteiro. Jesus morreu por causa dos pecados do mundo inteiro. Então, a única razão de alguém não querer ir para o céu é porque não quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, não quer reconhecer que Jesus é Deus, não quer reconhecer que ele venceu a morte, não quer reconhecer que ele tem poder para remover pelo seu sangue todos os seus pecados, né? Somente mesmo quando a pessoa não quer se render a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. É a única coisa que impede alguém de receber o perdão de Deus. Muito bem. Então, o terceiro ponto, né? Nós falamos duas coisas. Ele era terreno, ele também era um tipo de algo maior. E o terceiro ponto é que era inacessível ao povo, versículos 6 e 7. Versículo 6 diz: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então, era ali naquele espaço de 10 por 5 que ocorria todo o exercício ministerial sacerdotal. Eles tinham que fazer o trabalho ali dentro, e era assim que Deus era cultuado. Né? A gente não consegue enxergar o povo de Deus, a nação de Israel, nesse espaço. Vocês entendem? É impossível. Não tinha acesso ao povo. Não tinha acesso ao povo ao lugar santo. Não tinha acesso ao povo à presença de Deus. Não havia acesso. Simplesmente não havia acesso. Não havia acesso a nenhuma das tribos. Versículo 7 fala: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício. Né? Se ele entrasse sem o sangue do sacrifício, se ele entrasse qualquer coisa errada, ele caía morto ali. Ele entrava amarrado, tinha sininhos e romãs na borla da sua veste. E era muito conhecido, irmãos, que o sacerdote não fazia oração muito longa, senão o povo pensava que ele já estava morto. Então, ele fazia uma oração muito rápida, e quando ele saía de lá, prestem muita atenção nisso, quando o sumo sacerdote terreno, ele saía do Santo dos Santos com vida, sabe o que ele fazia? Ele dava uma festa para todos os seus amigos, porque ele entrou na presença de Deus e saiu com vida. Não é tremendo isso? Meu Deus! Quanto você ama Jesus, igreja? O quanto você é grato por Jesus? A gente está falando do Deus temível e terrível, que habita num lugar inacessível, que se revela a nós, pecadores, de uma maneira tão humilde, tão maravilhosa, tão transformadora, tão constrangedora. Isso é incrível. Mas essa era a realidade para esse povo. E o pior, né, pasmem, esse povo ainda queria voltar a esse sistema, queria voltar a esse sistema sacrificial, que nunca tinha fim, que nunca tinha acesso à presença de Deus. Isso é triste ou não é? Isso é muito triste. E quando esse sumo sacerdote entrava, ele tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados, pelos pecados do povo, e é muito interessante, porque ele entrava e quando ele saía, aquela cortina que eu falei para vocês, que era bem grossa, que separava o santo lugar do santo dos santos, ela permanecia lá. Mas quando Jesus
Quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, foi sacrificado em nosso favor, o que aconteceu com esse? Se rasgou de alto a baixo, sozinho, sem boi puxando. Se rasgou sozinho. Agora o Santo dos Santos estava acessível. Agora o Santo dos Santos tinha acesso para quem quisesse se aproximar de Deus. Se imagina que maravilha. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, meus irmãos. Muito bem. Você observa que eram pelos pecados da ignorância que o sumo sacerdote ele aspergia o sangue no Santo dos Santos, porque a gente entende que os pecados conhecidos eram feitos lá fora, né, no lugar do sacrifício. Eu pequei, eu vou lá, eu vou oferecer um animal para que Deus possa, né, perdoar do meu pecado. Então, todo esse sistema de sacrifício ele acontecia diariamente, continuamente, né, por todos os pecados conhecidos. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que fazer uma oferta também pelos pecados por ignorância, quando a gente peca sem saber. Então, nada passava batido diante desse Deus santo e perfeito. E mais uma vez, irmãos, como a gente é grato que o sacrifício de Jesus, ele foi pelos pecados conhecidos e os de ignorância. Ele satisfez a Deus por completo. Amém? Isso é outra comparação maravilhosa. Bom, quarto ponto, o tabernáculo terreno ele era temporário, versículo 8. Hebreus 9:8 diz que dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, o autor está falando para a gente que, olha, enquanto existia o primeiro tabernáculo, significava o quê? Que o caminho para o Santo dos Santos, o caminho para Deus, o acesso a Deus ainda estava fechado. Porque o sacrifício dos sacrifícios não havia sido pago ainda. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, ele não tinha pago. Só depois que Jesus se sacrificou por todo o mundo é que houve o acesso ao lugar santíssimo, ao santo. O caminho para o santo dos santos foi manifesto. Louvado seja o Senhor, Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é o sacrifício, Ele é o Cordeiro, Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. E ponto número 5. Seu ministério era exterior e não interior. Versículos 9 e 10. O ministério do tabernáculo terreno, ele era exterior. Ele não tinha o poder de transformar o homem por dentro, porque ele se baseava em rituais. Rituais. E a pessoa fazia o seu ritual, mas aqui dentro não necessariamente havia transformação nenhuma, que é totalmente diferente do que o novo tabernáculo vai proporcionar para nós. Bom, mas vamos ler versículos 9 e 10. Hebreus 9, 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, tudo isso não passava de meros rituais externos, né? Em nada de transformação interna. Isso não quer dizer que algumas pessoas não pudessem ter um relacionamento com Deus pela fé. A gente sabe que muitas pessoas tinham seu relacionamento pela fé com Deus, né? Eram homens e mulheres que temiam a Deus. Mas o que o autor quer dizer é que o sistema em si ele era falho porque você simplesmente fazia um ritual externo, né? É como se as pessoas simplesmente fizessem uma religião, né? Ah, não, a gente vai lá e faz isso. Como existem várias religiões hoje, né? Todo mundo está com a sua consciência, vamos dizer assim, é, tranquila porque fez um ritual, né? Ah, não, eu fui até lá, eu fiz aquele trabalho, ou eu sei lá,
fiz aquele sacrifício, eu paguei aquela promessa, e seja qual for o sistema, a pessoa ela se convence de que ela agradou a Deus por alguma coisa que ela fez, por um ritual que ela fez. E isso não necessariamente causa transformação dentro de nós. É preciso uma força maior, um poder maior, para que haja uma transformação no coração, irmãos, uma transformação de mentalidade. É só a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E é essa a grande diferença. Essa é a grande diferença. O antigo tabernáculo, ele só podia fazer mudanças externas, né? Mas o novo tabernáculo, o Espírito Santo, é aquele que nos transforma de dentro para fora. Amém? Versículo 10 diz que eram apenas prescrições que tratavam de comida, bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então, tudo isso tinha uma validade, um prazo de validade. Esse prazo de validade era o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz. Os sacrifícios oferecidos e o sangue aspergido sobre o propiciatório não tinham poder algum de mudar o coração e a consciência do adorador. Mas que bom que hoje nós podemos ter a nossa consciência, né? Há uma mudança dentro de nós quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, amém? Há um poder que é além de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Bom, agora nós vamos para os versículos de 11 a 15, onde vão ser colocados 5 pontos que mostram a superioridade do tabernáculo celestial. Vamos lá? Versículo 11. Mas antes de tudo, primeiro, o tabernáculo celestial, que é onde Jesus ministra hoje como sumo sacerdote nosso, ele é superior primeiro, porque ele é celestial, tá? Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou no maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isso é, não pertencente a essa criação. Vejam, quando Jesus, ele foi esse sacrifício, né, por nossos pecados naquela cruz, diz aqui que ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Qual é esse tabernáculo perfeito e maior? Tabernáculo celestial. Vejam, Jesus, o nosso sumo sacerdote, e também o sacrifício perfeito, ele adentra a esse tabernáculo celestial e fica lá. E isso é algo que esse tabernáculo é maior e não feito pelo homem, né? Não pertence a essa criação, é algo muito além do que a gente pode ver ou imaginar. Tremendo isso. Então, o autor ele insiste que os nossos pensamentos estejam nas coisas do céu e não nas coisas da terra. E mesmo o templo, né, tanto o templo de Salomão como o outro menor, lindos, foram destruídos, ficaram para trás. Nada se compara. Não há comparação naquilo que o homem pode fazer e naquilo que Deus faz. Não há comparação. E ponto número 2, que a gente vai dividir esse ponto 2 em 3 outros, tá? É que seu ministério, o ministério desse tabernáculo celestial, é eficaz para tratar o pecado. Porque o antigo nós vimos que ele não era capaz de lidar com o pecado, né? Ele só cobria o pecado. Ele não lidava, ele não arrancava, ele não mudava, ele não tinha poder, não tinha como, né? Era uma sombra do verdadeiro, era apenas alguma coisa para mostrar a necessidade de algo maior e melhor e mais eficiente. Então, esse tabernáculo celestial, ele tem esse poder de lidar. E ele vai lidar em 3 aspectos. Primeiro, o seu sacrifício é superior. Por que o sacrifício é superior? Porque a gente nem precisa falar que quem foi sacrificado foi o próprio Filho de Deus, né? Não foi touro, não foi bode, não foi ovelha, foi o próprio Filho de Deus que foi sacrificado. Versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Irmãos, e o melhor, né? Não é preciso repetir isso mais vezes, né? Não, chega de todo ano, sou um sacerdote, ter que ir lá. Era como se ele fosse enfrentar a morte, havia um medo, um pavor, algo terrível. Não mais, porque o Filho de Deus
Ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele se ofereceu uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifício. Louvado seja o Senhor. E ele fez isso e obtendo eterna redenção. Redenção é o preço pago por um resgate. Todos nós éramos escravos do Satanás, do pecado. E Jesus Cristo, com o seu sangue poderoso, ele nos comprou desse mercado. Isso é resgatar, isso é redenção. Então, quando Jesus nos dá plena redenção, não, eu gosto de falar e eu quero enfatizar. O que está escrito aí, igreja? Versículo 9 e 12. Ele obteve eterna redenção. A redenção, a compra que ele fez foi eterna. Isso significa que o que ele comprou, ele não vai devolver. Não tem volta. Se você crê no Senhor Jesus, você precisa entender que a sua redenção foi eterna. Louvado seja o Senhor. Ele comprou não com ouro ou prata, mas foi com seu sangue, né? Seu sangue precioso, que ele nos resgatou, que ele nos comprou, nos redimiu para sempre. Louvado seja o nosso Salvador. E então não há nem preciso falar que o sangue de Jesus é muito maior do que o de touros e bodes e de qualquer animal. E a sua morte foi voluntária. Os animais tinham que ser arrastados, presos pelo chifre, pelas pernas, para não sair correndo. Eles eram mortos contra a vontade. Jesus, ele foi voluntariamente ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Ponto número 2. Sua purificação também é superior. Veja, por quê? Versículos 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então ele deixa claro novamente a superioridade agora da purificação. O sangue de touros, novilhos, desses animais, todos que eram sacrificados, eles não tinham o poder de mudar a consciência, de purificar a consciência. Eles faziam porque era um ritual, foi lá, fez, acabou. Como as pessoas fazem hoje, né? Vivem uma vida religiosa, vai lá, faz e pronto. Não existe relacionamento com Deus, não existe transformação no coração, não existe purificação da consciência. O que acontece em Cristo Jesus, irmãos, é que pelo poder de Deus em nós, quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós, ele faz uma limpeza, ele faz uma transformação de dentro para fora, ele tem o seu tempo e ele vai corrigindo, ele vai santificando, ele vai purificando, e a gente é capaz de olhar para trás e louvar a Deus sem condenação. Satanás, ele não tem mais poder para nos condenar de nada que nós fizemos no passado. E essa transformação só existe pela ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na nossa vida. De outra forma, isso não seria possível. Não haveria mudança, não haveria purificação de consciência. Mas em Cristo Jesus nós podemos ter isso, para que a gente possa servir ao Deus vivo. Não é verdade? É assim, ele nos transforma para que a gente possa servir ao Deus vivo. E quando ele fala purificar a consciência de atos que levam à morte, não é só do pecado em si, mas principalmente dos rituais mortos, dos rituais sem vida que a religião nos impõe. Né? Rituais mortos, rituais que Deus não está lá, morto. E eu penso muito na igreja de Laodiceia, que é uma igreja dos últimos tempos, que o livro de Apocalipse fala, e diz lá, irmãos, que Jesus está do lado de fora, batendo na porta dessa igreja, querendo entrar. Isso é assustador, isso é assustador. Jesus está batendo do lado de fora, se você ler lá em Apocalipse, a carta à igreja de Laodiceia, Jesus está batendo do lado de fora, me deixa entrar, eu quero ter comunhão com você. Me deixa entrar, eu quero ter comunhão com você. A igreja fala de Jesus, faz um monte de atividade para Jesus, mas Jesus está do lado de fora. Isso me aterroriza, porque
mostra que é possível a gente, no nome de Cristo, viver uma religiosidade e deixar Jesus Cristo do lado de fora. Isso não é terrível? Isso é horrível. Isso é muito assustador, né? E nós não queremos religiosidade, irmãos. Nós queremos viver o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Ah, Jesus é aquele que fala, no versículo 8, nós estudamos isso. Ele promete, né, lá em várias passagens da palavra de Deus. Mas em Hebreus capítulo 8, versículo 10, ele deixa claro que nós estudamos. Na mente deles, na nossa mente, ele vai imprimir as suas leis e no nosso coração as inscreverá. Então o Senhor, ele coloca a vontade dele no nosso coração. Ele é capaz de colocar todo o querer, toda a vontade dele dentro de nós. E isso nos alegra. Isso nos alegra porque é além de nós mesmos. Não é a nossa força se segurando no Senhor, mas são as próprias mãos do Senhor que nos sustentam nele. Ele opera em nós o querer e o efetuar. Nós só apresentamos o desejo, nós falamos, Senhor, eu quero, mas quem faz a obra é Ele. Muito bem. E o terceiro ponto, as suas bênçãos são eternas, versículo 15. Diz lá, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então veja que tremendo, o Senhor Jesus, ele é esse mediador, né, dessa nova aliança, desse novo pacto, desse novo acordo entre Deus e o homem, para que os que são chamados à fé, a crer nele, recebam a promessa de novo, herança eterna. A herança que você tem em Jesus, por crer, simplesmente crer em Jesus, ela é eterna. Ninguém pode te roubar, você não tem como perder, não tem como você perder isso, porque é uma herança eterna guardada nos céus para nós. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, se ele teve que vir e ser o mediador de uma nova aliança, porque a primeira não deu certo. Nós quebramos o primeiro pacto. Todos nós pecamos contra Deus. E é por isso que Jesus ele veio nos trazer uma nova e eterna aliança que é baseada no seu corpo e no seu sangue, no seu sacrifício na cruz por nós. Muito bem. Na antiga aliança, irmãos, a antiga aliança ela dependia da obediência do homem. Se o homem obedecesse, ele era abençoado; se não obedecesse, ele era amaldiçoado. Era assim que acontecia. Até as bênçãos, né, que ele dava da terra eram materiais, né, e ilimitadas, né? Eles ganhavam chuvas, colheitas, fartas, proteção dos inimigos, enfermidades, mas era tudo muito difícil, porque eles desobedeciam, eles perdiam tudo e eram exilados e sofriam mortes, a terra se abria, engolia o povo. Era uma vida difícil, porque era impossível ter tudo que nós temos hoje com Deus sem Jesus. Impossível. Então, irmãos, o que eu quero falar isso é que nós podemos ter a segurança hoje de que tudo que nós temos em Cristo Jesus é eterno e seguro. Amém? Glória a Deus. Creio que não tenho muito a acrescentar, mas algumas considerações finais. Essa obra do Senhor Jesus na terra, né? Essa obra consumada naquela cruz, ela deve despertar em nós uma devoção, né? Uma alegria, né? Renovar em nós, né? Esse primeiro amor. Jesus é o primeiro amor, igreja. A gente estava conversando um pouquinho, lembrando da época que a gente estava na escola, né?
que a gente saiu da Prefeito José Monteiro e a gente tinha que armar todas as coisas e desarmar, né? Muitos lembram disso, né? E era muito trabalhoso, era muito difícil. Mas o povo estava numa alegria tão grande, né? Numa motivação tão grande, que era o próprio Senhor trabalhando, né? O próprio Espírito Santo de Deus, porque um ano se passou nessa e a gente não sentiu, não sentiu. Então era só a graça de Deus mesmo, né? Mas a gente estava pensando, né? Como a gente precisa desse renovo do Senhor, né? Dessa olhar de volta para o Senhor, né? Se apaixonar de novo, ser atraído novamente, né? Querer mesmo tá disponível para o Senhor, ou não sei, alguma coisa que só Deus pode fazer, e que é profunda dentro de nós, né? Na igreja do Senhor. E a gente pode orar por isso, irmãos. A gente pode orar porque quando a gente olha tudo que Jesus é por nós, quando a gente fala o nome de Jesus, a gente é encorajado muitas vezes por aquilo que a gente está passando no momento. Mas Jesus, ele é muito mais do que o nosso momento atual, não é? Jesus, ele é o nosso Salvador bendito, né? Olha de onde Jesus te resgatou, olha o quanto ele tem feito na sua vida. Lembra da onde ele te tirou, né? Lembra onde você estaria, pensa onde você estaria hoje se não fosse Jesus. Quando você olha para a palavra de Deus e você vê essas promessas tremendas, eternas, essa garantia, né, do amor de Deus, do poder de Deus, isso faz a gente se maravilhar, né? Isso faz a gente falar, Deus, tu és maravilhoso, né? E adorar o Senhor, né, de uma maneira diferente. Então eu oro, igreja, que você seja encorajado, né? Seja encorajado no seu caminhar com Cristo, no seu relacionamento com Ele, na sua devoção a Ele, e que isso possa impactar sua família, seus vizinhos e a igreja como um todo. Amém? Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor? Senhor Jesus, obrigado por tudo que tu és, tudo que tu fazes, Senhor. Mas mais do que tu fazes, Deus, o que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar aquela cruz. Obrigado por nos amar antes da fundação da terra. O Senhor já nos amava. O Senhor já nos tinha. Obrigado, Senhor. Obrigado por prover o caminho para a nossa salvação, prover o caminho para a nossa redenção, prover o caminho, o escape, Deus, do inferno, o escape da, do lamaçal, o escape, Senhor, do tormento, o escape da tristeza eterna, o escape, Senhor, de uma vida sem esperança, o escape de uma vida sem graça, uma vida desgraçada. Senhor, o Senhor proveu tudo, Senhor. O Senhor nos deu de presente, Senhor, tudo isso. Senhor, nada do que nós falamos é por mérito, Senhor. Nada disso é porque nós merecemos, Senhor. Nada disso é porque nós fazemos alguma coisa, Senhor. Não há mérito algum, não há, Senhor. Não há nada além do teu amor. Deus, não há nada além do que a tua graça, Senhor. Nada, nada, Senhor. Nos faça, Senhor, homens e mulheres agradecidos, Senhor. Nos torna homens e mulheres, Senhor, agradecidos demais ao Senhor. Deus, o que um coração grato, onde um coração grato é capaz de nos levar, onde um coração grato é capaz, ó Deus, de nos fazer experimentar. Senhor, nós queremos abundância de vida contigo. Jesus nos trouxe vida abundante. Senhor, não nos deixa viver superficialmente. Nós clamamos, Senhor, não nos deixa viver na superfície, no raso, Senhor. Nos deixa, Senhor, nos aprofundar. Nos permita, Senhor, ir para as águas mais fundas, Senhor. Nos permita, Senhor, experimentar do teu poder, das tuas maravilhas, Senhor. Nós queremos dar passos de fé, nós queremos confiar em tudo que a tua palavra nos diz, Senhor. Queremos ser motivados pela tua palavra, Senhor, guiados pelo teu Santo Espírito, Senhor. Renovados, ó Deus, dia após dia, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor.
Então, ó Deus, cumpre, Deus, teu querer, Deus, cumpre a tua vontade em nós. Nós só apenas dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Queremos mais de ti, queremos te louvar. Nos ajuda, Senhor, a te louvar, nos ajuda a te agradecer, nos ajuda, Senhor, a viver, ó Deus, como um sacrifício vivo, Senhor. Porque os nossos sofrimentos atuais, ó Deus, são passageiros, Senhor. Eles são momentâneos, ó Deus, comparado à eternidade contigo, a toda essa glória, Deus, reservada nos céus, a toda essa glória que repousa nos filhos de Deus hoje, Senhor. Deus, obrigado, obrigado, obrigado. Toda honra e glória sejam dadas ao teu nome. Deus, abençoa a tua igreja, renova a tua igreja, fortalece a tua igreja, levanta a tua igreja, Senhor. De novo a gente pede, nos ajuda a brilhar a tua luz, refletir a tua luz nesse mundo mau, Senhor. Nós oramos em fé e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.